Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária, hoje, segunda-feira, aqui, dia 15 de janeiro, no nosso horário tradicional, das 7 horas da manhã. E o que falaremos hoje aqui? Hoje falaremos um pouco mais sobre um tema que tem sido recorrente nos últimos dias, principalmente depois que eu comecei a abrir as caixinhas de perguntas. Eu tive bastante indagações em relação a isso. Eu comentei algumas vezes já aqui também nas lives sobre essa questão. Então, hoje a gente começou aqui um pouquinho mais atrasado, também tive alguns problemas técnicos, mas vamos lá, porque a live hoje vai ser bem curtinha e direto ao ponto. Foi nesse final de semana ainda, acho que no sábado especificamente, eu estava assistindo um vídeo ali sobre, que até era foi um cara que foi um humorista ali da Globo, o Leandro Hassum. E aí ele fez um vídeo, até eu não sou muito de ficar compartilhando vídeo de outras pessoas, mas nesse dia ali até me deu uma vontade de compartilhar esse vídeo. Eu deixei ele guardadinho ali de repente para um momento mais oportuno, mas basicamente nesse vídeo dele ali ele falava sobre uma diferença, né, entre você ser uma pessoa boa, né, e a diferença entre você ser uma pessoa legal e você ser uma pessoa boa. Basicamente era isso o vídeo que ele trazia ali, né? E aí ele mostrava alguns exemplos ali dentro desse vídeo, né, de como era uma pessoa legal, como era uma pessoa boa. E aí era um diálogo entre um pai e um filho. Eu achei bem legal a forma que ele desenrolou, né, porque aí, ali ele mostrava ali, né, a pessoa legal era aquela pessoa que falava com os outros sem ser verdadeira, mas no intuito de querer agradar, com o único objetivo de agradar aquelas outras pessoas, para que as outras pessoas achassem ela uma pessoa legal. Por outro lado, enquanto tinha a pessoa boa que ele falava, que eu acho que se adapta muito mais na pessoa verdadeira, era a pessoa que falava algumas coisas que as outras não gostavam muito de ouvir, mas trazia sempre com ele a verdade, né? Então, que muitas vezes, por mais que doesse, por mais que os outros não gostassem de ouvir, ajudava de certa forma na melhoria deles, né? E aí isso me lembrou de muitas respostas que eu tive, principalmente depois que eu fiz a abertura ali das caixinhas, né? E aí eu já tive alguns retornos do tipo, poxa, você está sendo grosseiro com as pessoas, né? Esse vídeo acabou me lembrando muito disso, né? Porque, não porque estava validando aquilo que eu fazia, mas eu acho que é uma outra forma de olhar, né? Mas vocês já vão entender assim, o que isso tem a ver com a mensagem da live de hoje, né? E algumas vezes eu trouxe algumas respostas do tipo, você leu, sinceramente, tu leu a resposta que eu dei? Lê mais 2 vezes, lê 3 vezes, lê 4 vezes, lê exatamente aquilo que eu tô falando e perceba se em algum momento existe algum tipo de ofensa direcionada a uma pessoa. E aí, depois disso, algumas pessoas, óbvio, que estavam querendo implicar, não faziam isso, e algumas outras pessoas, realmente eu li aqui e não tem nenhum tipo de ofensa particular a ninguém. Porque o que ocorre? Todas as vezes que entra esse tipo de dinâmica, é muito rápido ali a relação de pergunta e resposta, muito curta, na verdade, né? É um espaço muito pequeno para a gente tornar aquilo ali, por exemplo, uma sala de aula onde eu vou estar discorrendo sobre algum tema, aprofundando. Então, na verdade, aquele retorno ali, ele precisa muitas vezes ser, para causar algum tipo de resultado na vida de quem está perguntando, ele precisa ter algum tipo de impacto que faça com que a pessoa olhe para a sua própria vida. Então, todas as vezes quando eu faço esse tipo de retorno, esse tipo de resposta, o meu intuito é atacar algum tipo de comportamento ou de crença, jamais a um determinado tipo de pessoa. Só que o que é como se fosse, mais ou menos, eu chamo um chapéu. Eu entrego um chapéu. Se serviu,
a pessoa vai usar. Se não serviu, segue o baile, não é para mim. E tá tudo certo. Agora, essa é a única forma de causar algum tipo de impacto, de diferença realmente, quando a gente traz alguma mensagem que tenha algum tipo de transformação. Eu poderia ficar dando respostas do tipo assim, não, veja bem, né, você tem que seguir os seus valores, você tem que seguir os seus sonhos. Isso todo mundo está cansado de saber, isso todo mundo já fala aqui na internet, e na verdade isso nunca ajuda ninguém. A gente só consegue realmente causar algum tipo de mudança, se é que a gente precisa de algum tipo de mudança na nossa vida, quando realmente, né, vem de duas formas. A gente só muda as nossas crenças de duas formas. Ou é sobre forte impacto emocional, talvez alguma coisa que alguém falou que refletiu como se fosse um espelho na nossa frente. Poxa, eu não tinha me dado conta, mas talvez eu estou sendo essa pessoa. Talvez eu estou sendo essa pessoa que não está atenta a isso aqui. E eu não tinha percebido. Então, de repente, a forma que alguém se comunicou comigo fez com que eu olhasse para isso. Ou por repetição. Por que a criação do clube? O clube é uma forma. Por que a criação das lives aqui, as lives diárias? É porque aí é a segunda opção. É uma forma da pessoa que está aqui todo dia, através de repetição, repetição, repetição. Ou a pessoa que está lá no clube assistindo as aulas, repetição, 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 repetição. Aquilo ali vai internalizando. Os grandes aprendizados que eu tive na minha vida, se eu tivesse tido contato uma única vez, se eu tivesse tido contato 2, 3 vezes e nunca mais tivesse contato, provavelmente eu não teria aprendido, porque a gente sempre traz conosco uma experiência, uma vivência de vida que foi ali muito repetida, várias e várias vezes acreditando em algo, várias e várias vezes se comportando de uma determinada forma. Aquilo ali foi construindo de certa forma o nosso sistema de crenças. Para eu mudar aquilo ali, 2 caminhos, ou um forte impacto emocional, ou alguma coisa que é repetida, 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 repetida até se internalizar. Então, quando existe o contexto ali das caixinhas, normalmente não são as pessoas que estão aqui todo dia assistindo live, são pessoas, entrou, me viu ali uma vez, às vezes viu uma postagem ou outra, vou mandar uma pergunta. E aí eu acabo devolvendo nessa forma de alto impacto emocional, né? Então teve uma do tipo assim, só para pegar uma como exemplo, a pessoa pergunta, como acabar com a comparação da minha vida com a vida perfeita das outras pessoas? Eu estou observando aquilo que a pessoa está falando, como acabar com a comparação, ou seja, ela está se comparando, da minha vida com a vida perfeita das outras pessoas, das duas, ou ela está ironizando, né, dizendo, as pessoas estão querendo dizer que a vida delas é perfeita, ou ela está realmente acreditando ali naquilo ali que a vida delas é perfeita. E aí aí eu coloquei lá na caixinha, nesse momento qualquer pessoa responderia coisa do tipo, não fique se comparando, isso não é saudável. Mas isso todo mundo ia falar, todo mundo fala, isso ela já deve ter escutado 1 milhão de vezes e não foi efetivo. Então o que eu respondi? Eu fui na causa, na raiz da situação que gera um tipo de mudança que nunca mais isso vai perturbar a vida dela, que é muito mais efetivo deixar de ser uma pessoa invejosa, né? Tentar ser menos invejoso, né? Porque existem pessoas realmente que têm uma vida 1000 vezes mais interessante que a nossa. E o que tem nisso? Que mal tem nisso? Que mal em admitir que alguém, por exemplo, é mais bonito que a gente, né? Que mal tem em admitir que alguém tem mais dinheiro que a gente? Que mal admitir que alguém, de repente, é mais esforçado do que a gente, né? Se eu olho para isso, assim como vão ter provavelmente muitas pessoas que vão olhar para a gente e vão achar também e vão acreditar nessas coisas. Fulano de tal tem uma vida melhor que a minha. Agora, a questão não é essa. A questão é, se eu não sou uma pessoa invejosa, que aí sim tem um mal, aí sim existe um problema, né? Aí tá tudo certo, eu vou olhar para as pessoas postando e isso não vai me afetar. Eu vou olhar para uma pessoa que de repente eu posso olhar naquele momento e de repente tem uma vida melhor do que a minha no sentido de coisas que eu gostaria de ter e não vou sentir nada, isso não vai me afetar em absolutamente nada. Talvez eu até fique feliz pela pessoa, por que não? Então era nisso que eu estava respondendo, aí eu estava falando, isso se resolve deixando de ser uma pessoa invejosa. Mas em nenhum momento eu estou afirmando que olha, você é uma invejosa. Eu não estava dizendo isso para a pessoa. Aí eu estava dizendo, lê de novo, porque não está entendendo. Lê mais uma vez. Por quê? Porque daí se a pessoa lê de verdade, com a inteligência e não com a reação, né? Com o cérebro e não com o estômago,
a pessoa não sai realmente, meu Deus, você é um grosseiro, né? Ei, calma, né? Que coisa é essa de ficar reagindo dessa forma, né? Eu nem li ainda o que a pessoa está falando, eu já saio reagindo. Calma, lê, entende o que tem por trás daquilo ali. E aí o que eu estava querendo falar com isso para a pessoa olhar. E aí entra a história do chapéu. Aí, se em último caso, eu acredito que se a pessoa está trazendo esse tema é porque esse tema está, de certa forma, afetando um pouco da vida dela. Quando ela traz esse tema para mim, eu jogo esse chapéu. Aí é aquela história, se o chapéu serviu, vai lá e faz alguma coisa com isso da tua vida. Não, isso não é para mim, eu estava falando, era tipo para um amigo meu. Então tá bom, então segue o baile, não é para ti. Agora, isso é para explicar a diferença lá, que era o vídeo que o Leandro Hassum trazia. Depois daqui uns dias eu vou compartilhar ele aqui nos meus stories, que foi bem legal. A diferença, né, de uma pessoa legal de uma pessoa verdadeira. Porque a pessoa legal, ela ia ficar dizendo justamente isso. Não se compare, né? Você é uma pessoa, né, tão boazinha. E às vezes isso não vai causar mudança nenhuma na vida de ninguém. E às vezes a pessoa nem sincera está sendo, né? Eu já me deparei com muitas pessoas aqui na frente, só tem aquela coisa, né, aquela voz melosa, aquela coisa, né, tipo, não, veja bem, né, muitas vezes até com clientes, né, assim, tipo, eu já vi coisas desse tipo, já presenciei coisas desse tipo. E depois nas costas, né, nos bastidores, todo mundo é um idiota, todo mundo é um imbecil. Então, eu prefiro ser o contrário disso, né, eu prefiro praticar o contrário disso, eu realmente trazer verdades que, ainda que sejam dolorosas, mas que causem algum tipo de mudança, mas que tragam a verdade, e do que ficar falando coisas que não são sinceras, né? E óbvio que ali a gente está tratando de uma caixinha de perguntas. É óbvio que quem já foi atendido comigo, quem já foi meu cliente, quando eu estou frente a frente, olho no olho, eu e somente uma pessoa, ou frente a algum tipo de treinamento com mais pessoas, é óbvio que não é esse o tipo de comportamento. Ali a gente tem a possibilidade de ir a fundo para entender o que existe por trás da situação da pessoa. Ali eu tenho como perguntar coisas para ela, ali eu tenho como questionar. Então, isso aqui vale mais para as pessoas que me deram algum retorno ali nesse sentido da caixinha, dizendo, né, porque parece que como se eu estivesse fazendo um personagem ou algo do tipo, né, porque meu tipo de comunicação no dia a dia não é assim. Mas não tem nada de personagem. Personagem é quando a gente quer ser aquilo que a gente não é. Tudo que eu escrevo ali, assim como tudo que eu falo aqui nas lives, ainda quando vem acompanhado por uma linguagem de uma comunicação mais, né, agressiva, no sentido de às vezes utilizar algum termo que você não me vê usando no dia a dia, sempre traz e sempre representa aquilo que eu acredito de fato. Nunca vocês vão me ver falando aqui ou respondendo uma caixinha que não for algo que eu não acredito. Aí sim estaria sendo um personagem, né? Eu vou ser um personagem para poder impressionar as pessoas, não. Só que aqui na comunicação, no meio digital, né, se a gente for francamente falando, né, a gente disputa uma atenção com tudo, né, não com outras pessoas muitas vezes, mas às vezes, né, é muito mais interessante eu ficar jogando um joguinho, é muito mais interessante eu ficar assistindo uma série. Por quê? Porque ali tem impacto, ali tem o tempo todo um tipo de comunicação, por mais que inconsciente das pessoas que estão assistindo, que está despertando a minha atenção, né? Se vocês vão assistir série, por exemplo, né, tem a tal da senoide que chamam, né, que é como se estivesse fazendo isso aqui o tempo todo, leva a minha atenção para cima, daqui a pouco relaxa, leva para baixo, leva para cima, leva para baixo. Tudo isso existe estrutura. É até ruim quando tu aprende isso, porque daí tu assiste um filme, tu fica viajando nessa parte, fica olhando, tu sabe que as pessoas estão usando uma estrutura ali para te prender. Então, como a gente está num meio de comunicação que disputa a atenção das pessoas, se eu vim aqui para ser água com açúcar, para ser morninho, para falar coisas que todo mundo fala, da forma que todo mundo fala, realmente, eu vou ficar sempre não vou estar ajudando ninguém nunca, primeiro, porque ninguém vai ter esse primeiro passo de ter a atenção despertada. Tá bom, amados? Então, esse o primeiro ponto que eu queria trazer, para a gente não confundir, né, pessoas legais com pessoas do bem ou pessoas verdadeiras que estão dispostas realmente a trazer o bem, né? Costumo dizer que a busca pela verdade, eu acho que é a maior de todas as nossas
buscas, ou deveria ser a maior de todas as nossas buscas, né? A busca pela verdade, a verdade sobre os fatos, a verdade sobre quem eu sou, a verdade sobre quem nós somos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. E outro ponto também, essa é uma live meio um pouco esclarecedora, assim, mas é para a gente entender um pouco mais do que a gente está fazendo, né? Eu tenho esse compromisso aqui com vocês que estão aqui, principalmente no nosso dia a dia, para a gente trazer também, porque é legal a gente não só refletir sobre temas, mas também a gente entender, poxa, o que tem por trás, né, disso que eu trago aqui no dia a dia, nas mensagens principais, nas mensagens centrais, né? É importante para quem me acompanha saber assim, exatamente o que é que eu quero trazer aqui no fim das contas, até porque às vezes já aconteceu de eu ver pessoas falando coisas do tipo assim, trazendo temas, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa traz um tipo de tema, compartilha algum tipo de tema e às vezes me mandam alguma mensagem dizendo assim, poxa, olha só, essa pessoa aqui também fala tal coisa. Aí eu vou ver o que a pessoa está falando, é completamente o contrário daquilo que eu procuro trazer aqui no dia a dia. Mas isso é normal, né? Quando entra assim o ramo do desenvolvimento pessoal, parece que é tudo a mesma coisa, tudo uma coisa só, tudo se mistura. Então uma outra coisa que eu trago sempre aqui, que algumas pessoas leem e falam, ou compartilham, ou às vezes não entenderam ainda, que é aquela coisa do sucesso profissional. Né? Então quem me acompanha já há mais tempo aqui sabe também a minha forma de ver isso. Esse dia eu fiz uma live falando sobre a grande finalidade do trabalho, né? Porque o que acontece, né? Todos nós já fomos crianças um dia e às vezes a gente lida com crianças ou pelo menos tem a possibilidade de observar como que é no dia a dia quando alguém está lidando com uma criança. E o que normalmente é perguntado, né, para uma criança e o que é respondido? Quando vem aquela velha pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Né? E a resposta mais comum para isso, muitas vezes que a criança vai responder, ou que os pais querem que a criança responda, ou é a perspectiva de uma resposta relacionada a essa pergunta, são sempre coisas voltadas para a profissão, né? Coisas, quando eu crescer eu vou ser bombeiro, quando eu crescer eu vou ser advogado, quando eu crescer eu vou ser médico, quando eu crescer eu vou ser astronauta, quando eu crescer eu vou ser piloto, quando eu crescer eu vou ser ator de novela. Sempre vem essa coisa do ser, ela vem atribuída à profissão. Eu nunca vi uma criança ou um pai incentivando uma criança a responder coisas do tipo, quando eu crescer eu vou ser honesto, quando eu crescer eu vou ser leal, quando eu crescer eu vou ser uma pessoa pontual, quando eu crescer eu vou ser uma pessoa verdadeira, quando eu crescer eu vou ser uma pessoa amorosa, quando eu crescer eu vou ser uma pessoa íntegra, quando eu crescer eu vou ser uma pessoa fiel, quando eu crescer eu vou ser uma pessoa bondosa, quando eu crescer eu vou ser uma pessoa caridosa. Eu nunca vi ninguém responder isso. É impressionante, né? Porque parece uma coisa tão óbvia, mas ao mesmo tempo me tragam alguém aqui, acho que vai ser mais fácil trazer um mico-leão dourado do que trazer um pai que incentiva um filho a responder coisas desse tipo. E aí eu acho que é onde começa a nos perdermos, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho uma visão nada otimista em relação a esse ponto, né? Do nosso momento que a gente está vivendo. E não tem nada de pessimismo nisso, né? Uma pessoa que busca pela verdade, ela está observando. Hoje eu estudo psicologia, então a gente tem dados estatísticos que são realmente desastrosos. A gente vê crianças de faixa de 9 a 13 anos acabando com a própria vida. Então não tem como eu olhar para isso e dizer, poxa, é um cenário que realmente as coisas estão melhores. Não, infelizmente não estão. Eu estou olhando para a realidade, para a verdade, para os números, né? Esses números não são inventados. Então eu estou olhando para isso. Então, nesse momento eu olho, poxa, o que é que realmente, de repente, pode estar faltando ensinar para os nossos jovens, ensinar para as nossas crianças e também aplicar, principalmente na nossa vida como adultos, algum tipo de incentivo que pode reverter isso, né? Então, desculpa aí, é aí que entra aquilo que eu vivo falando, né, para as pessoas, né? É óbvio que eu estou aqui também querendo uma ascensão profissional, querendo realmente divulgar o meu trabalho, mas no fim das contas nada disso vai ter valor se não tiver uma finalidade maior, se não tiver um objetivo maior, que é tornar, né, com um pouquinho aquilo que eu faço ou com um pouquinho que cada um de vocês que estão aqui assistindo podem fazer, tornar a vida dos outros também um pouquinho melhor, né? Acabar um pouco, que se a gente conseguir reverter um pouquinho por causa do nosso trabalho,
independente da profissão, tu não precisa estar trabalhando especificamente com algum tipo de algo voltado para o desenvolvimento pessoal. Muitas vezes é uma palavra que a gente dá para um amigo, muitas vezes é um incentivo que a gente faz para uma criança, muitas vezes é a forma que a gente leva a nossa vida. Isso causa transformações, muitas vezes, que a gente não tem noção. É o bater de asas da borboleta, aquela velha história, né? Que gera um tsunami lá não sei aonde. É aquela história. A gente não tem noção das nossas pequenas ações, o benefício que elas podem trazer. E no fim das contas, por isso que esse trabalho que eu trago aqui, ele acaba se distinguindo muito, né? E às vezes tem pessoas que não estão buscando isso, porque elas são aquelas pessoas que respondem aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? Elas estão focadas totalmente em algo do sucesso profissional, por atribuírem esse sucesso profissional a um tipo de felicidade, né? Vânia, né, falou tudo, estamos aqui para servir, exatamente. Então, no fim das contas, o que eu quero, o que eu desejo mesmo, assim, não é, poxa, estamos falando disso então porque somos seres diferenciados, somos seres, né, que são... Não, é porque justamente após meditar muito, muito, muito sobre isso, né, quando eu escolhi ficar 3 anos afastados aqui das redes sociais, é porque só o que eu ouvia falar que era isso, e por já saber que esse não é um caminho efetivo para que a gente se torne realmente feliz, para que a gente tenha uma vida realmente com sentido. Então, quando eu decidi voltar para cá, foi reformulando tudo isso, sabendo que muita coisa não seria compreendida, mas sabendo que poucos, de repente, poderiam se engajar em relação a isso, né? Essa construção do nosso ser, do nosso caráter, ela é muito mais importante do que a nossa circunstância de vida, só que isso não entra na cabeça da maioria das pessoas, infelizmente. Se você perguntar quem a gente é no limite em relação às nossas circunstâncias, a gente pode ter uma vida completamente diferente mesmo. Pode ter uma pessoa que lá vive num castelo, outra que vive embaixo da ponte, outra que escolheu uma profissão mais nobre, outra que escolheu uma profissão que é mais para bancar suas necessidades. Mas a nossa circunstância, no fim das contas, por mais diferente que ela possa ser, ela não é o que determina se vamos ser seres humanos felizes, completos, realmente vivendo uma vida com sentido. Isso é uma grande ilusão. Só vai subindo de degrau em degrau, desafio em desafio, mas isso nunca vai ser pleno se o teu foco for isso. Se a tua felicidade estiver focada nas tuas conquistas profissionais, nas tuas realizações materiais, tudo isso é bom, eu não estou negando isso, né? Aí entra uma confusão, né? Aquela dicotomia, isso aí é outra coisa que a gente precisa abandonar também, aquela dicotomia de ou é para um lado ou é para o outro, né? Então se eu não preciso de realização profissional para ser feliz, se não é isso que me traz felicidade, então eu vou ser um preguiçoso. Não, é justamente o contrário. Eu vivo aqui batendo todo dia, a gente deve trabalhar pra caramba. Se a gente puder, a gente deve trabalhar mais horas por dia, só que saiba, o trabalho é um instrumento de melhoria pessoal. O teu trabalho, ele precisa ser algo que te melhora como pessoa e através do teu trabalho tu ajuda a melhorar a vida dos outros também. Agora, se tu usa o teu trabalho como algo que tu vai chegar numa finalidade, essa finalidade é o meu sucesso profissional e a minha realização profissional, tem que entender o seguinte, meu filho, às vezes pode não ser, às vezes tu pode não conseguir, e se tu não conseguir, tu vai ser uma pessoa triste agora? Né? Então, só que por que esse outro tipo de caminho ele é mais interessante? Porque são as pessoas que te vendem isso, né? Seja uma pessoa realizada profissionalmente, que aí você vai ser uma pessoa feliz, aí você vai estar no topo, aí você vai olhar os outros e dizer, né? E aí é óbvio, isso vende para muitas pessoas. Só que aí é onde eu quero chegar aqui no final para vocês, que talvez seja uma cilada que a gente não está enxergando. Quando a gente está diante desses discursos, o que é o grande problema? Eu vivo falando aqui para você sempre sobre a importância da gente construir uma personalidade. A força da nossa personalidade é que faz com que a gente conte uma história que vale a pena contar. Quando a gente não está nisso, quando a gente está distraído, né, pelas as distrações do dia a dia, quando a gente não está realmente olhando para a nossa vida realmente de uma forma de alguém que constrói um roteiro, que cria um personagem para viver esse roteiro e depois junta isso a um crítico que olha para aquilo que não der certo e vai de novo, a gente está
só distraído com coisa, né? Na base de, eu quero buscar os meus prazeres aqui, me deixa quieto que eu só quero buscar os meus prazeres, ou então deixa só eu evitar minhas dores aqui. A gente fica muito vulnerável a pessoas que têm essa força da personalidade, só que muitas vezes apontando para algo que não é bom. Se a gente voltar na história, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de vamos sonhar com o futuro. Eu sou mais empurrado pelo passado. Eu olho para a história como ela está sendo e ali, através daquilo ali, eu digo assim, poxa, isso aqui eu não quero para mim. Eu olho para uma história que não deu certo, digo, isso aqui eu não quero para minha vida. Eu olho para uma história realmente para muitos exemplos, muitos ideais que eu olho assim, para onde essas pessoas estavam olhando, que eu preciso olhar, porque essa aqui é uma vida digna de se viver. Agora, se a gente voltar um pouco na história, a gente teve grandes pessoas que realmente cometeram aqui grandes tragédias, grandes desastres na humanidade, né? Eu não vou citar o nome porque eu não sei se isso vai ter alguma coisa a cair a live ou não, mas vocês vão saber de quem eu estou falando, aquele sujeito alemão lá, do bigodinho e tal, né? Aquela pessoa, se a gente for olhar a história, ninguém tem dúvida de que aquela pessoa ali, ela tinha uma força de personalidade, porque ela era obstinada em fazer aquelas pessoas acreditarem ali que existia uma raça humana que era mais nobre, que era a única digna de se viver. E com base nisso, né, ele com base nessa disposição em fazer com que isso acontecesse, ele conseguiu, né, cometer um dos grandes desastres da humanidade. Milhões de pessoas tiveram a sua vida, né, acabada do modo mais triste, do modo mais desumanizado possível. Isso só foi possível por quê? Porque esse cara, com essas más intenções dele, com essa obstinação, ele conseguiu movimentar milhares de pessoas que não tinham uma personalidade formada. Milhares de pessoas que precisavam olhar para alguém que estaria ali dizendo o que era para elas fazer. Então é isso que, no fim das contas, quando eu falo sobre a gente desenvolver a força da nossa personalidade, claro que eu estou usando um exemplo aqui mega exagerado, graças a Deus a gente não vive num tempo como esse hoje, né? Mas, né, o que for, eu não gosto de levar para esse lado que gera muita polêmica e principalmente distração do assunto, não é isso, mas só para pegar como exemplo que foram as nossas últimas eleições presidenciais, se não isso, né? Um monte de pessoas que não têm a sua personalidade ali formada, né, vivendo ali com um fanatismo, né, uma dicotomia, né, uma coisa geral, assim, se tu for desse lado tu é uma pessoa do bem, se tu for desse lado tu é uma pessoa do mal, e aí, enquanto isso, quem está em cima fica ali, né, se bancando os seus prazeres com base na briga de idiotas que ficam ali numa cegueira branca, como dizia Saramago, não enxergando. Por que não enxergam? Porque não estão dispostos, não estão ocupando as suas vidas em construir uma personalidade, uma força da personalidade. Exatamente, famílias brigando, amigos terminando amizades. Por quê? Porque eu preciso de alguém lá dizendo, né, o que é o bom, o que é o mal, o que eu devo fazer. É óbvio, eu pautei minha vida nessas coisas, né? Eu não pautei a minha vida no ser, no meu caráter. Então, eu sequer tenho como formar uma opinião, né? Porque a minha busca é uma busca de ilusões, né? Uma busca de, eu acho que se eu chegar ali, né? Normalmente porque tem alguém falando, né? Tem alguém falando, olha, se você chegar aqui, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser uma pessoa feliz. Mas você chega ali e aí você... E agora? Qual é o próximo ponto? No fim das contas o sonho, tem um professor que dizia assim, o sonho ele só tem validade até ele ser realizado. Quando ele é realizado, ele deixa de ter valor, porque daí eu quero saber qual é o próximo sonho. Volto a dizer aqui, não estou incentivando o contrário disso, muito pelo contrário. A gente deve estar na vida realmente para realizar sonhos, né? É muito bom ter realização profissional, não estou aqui negando isso, é muito bom ter prazeres, é muito bom desfrutar. Eu só estou querendo dizer que isso não deve ser o centro da nossa vida. Isso não deve ser jamais o centro da nossa vida.
centro da nossa vida tem que ser a busca por uma personalidade, a busca por um caráter, por desenvolver um caráter. Por quê? Porque se eu alcanço isso, independente da circunstância que eu estiver vivendo, eu vou ser uma pessoa plena. Eu vou bater isso nessa tecla muito e muitas vezes. Por isso que eu digo, quem está caçando essas outras coisas, tem um monte de guru aí na internet te vendendo isso, não vai ser aqui. Aqui é o contrário disso, né? Mas ao mesmo tempo aqui não é o espaço para pessoas que não querem fazer o que precisa ser feito, né? Então aí tu tem que sair dessa dicotomia, né? Então agora isso não importa, então eu vou ser um preguiçoso. Não, pelo contrário, aqui eu também estou dizendo para todos os dias tu vencer essas más inclinações que não te deixam justamente formar essa personalidade, porque para tu ser uma pessoa legal, bem disposta, para tu ser uma pessoa alegre, para tu ser uma pessoa realmente que enfia realmente um sorriso nesse teu rosto, para tu ser uma pessoa realmente que faz o bem, tu também não pode ser uma pessoa preguiçosa, tu não pode ser uma pessoa gulosa, tu não pode ser uma pessoa soberba, né? Tu não pode ser uma pessoa avarenta, né? Tu não pode ser uma pessoa irada que reage o tempo todo com as tuas emoções. Então, não é uma coisa ou outra, né? Então não vamos confundir. A construção de um caráter também requer esforço. A gente não constrói caráter sentado em cima do sofá, passando o dia todo sem fazer nada, né? Então não gosto de chamar de caminho do meio, mas é esse tipo de compreensão, né? Não é olhar tudo como se fosse uma encruzilhada. Aquela história também que eu trouxe numa live há uns dias atrás, né? Ou tudo é determinismo, o meu destino já está escrito, ou é o meu livre-arbítrio, eu é que faço a minha vida e ninguém interfere nela. Não pode ser, por que não pode ser a junção das duas coisas, né? Por que o teu destino realmente não pode ser conduzido por uma força maior, mas ao mesmo tempo o que tu faz aqui na tua vida também vai acabar tendo um impacto sobre isso? Pode ser as duas coisas, né? Mas que ideia boba essa. A gente tem que acabar com essa dicotomia, ou é uma coisa ou é outra, né? Dá um passinho para trás, reflete. É aquilo que eu falo das caixinhas. Já no momento que a gente reage com o estômago. Uma das pessoas que me mandou esses dias falando da caixinha, aí mandou ali um monte de emoji com o bonequinho vomitando ali, né? Seu grosseiro, aí nossa, meu Deus, quanta maturidade. Nossa, peraí que eu vou parar de fazer agora porque tu fez isso. Quanta maturidade, mandou um monte de emojizinho assim da pessoa vomitando. Ai meu Deus, não entendeu nada. Então a gente precisa parar assim com essas reações, né? sem refletir, né? E a gente para e olha. Isso no fim das contas é não ter o domínio da ira, né? Que é a questão, que é um dos 7 pecados capitais, né? É se irar o tempo todo, reagir, tá o tempo todo reagindo. Alguém fala, eu reajo ou é para defender minha autoimagem, ou é para defender aquilo que eu acredito, ou é para que ninguém mexa naquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito, muitas vezes, ele está protegido a 7 chaves. Se alguém vai ali colocar o dedinho, meu Deus, eu já brigo como se aquilo ali fosse um filho. Calma, às vezes é justamente aquilo que tu precisa se libertar, para tu ter, no fim das contas, o que a gente chama de paz, essa paz interior, essa paz que excede o entendimento, que no fim das contas, além dessa construção de caráter, é o que eu quero estar trazendo aqui para vocês, é o que eu estou buscando para mim, é o que talvez seja interessante que vocês busquem também. E aí a gente consegue trilhar um caminho em busca dos nossos objetivos sem essa barulheira, sem essa cobrança, sem essa coisa do tá se comparando, aí isso tudo vai embora realmente, quando a gente está em paz. A gente sabe que a gente está fazendo todos os dias aquilo que precisa ser feito. Quando a gente chega no final do dia e a gente une aquelas 3 pessoas que eu chamo, né, que é o crítico, o roteirista e o personagem, e digo, hoje eu fiz o que eu precisava fazer, né? Se eu esperar uma mudança gigantesca do dia para a noite, aí eu vou me frustrar. Mas se no meu dia a dia eu chegar no fim do dia e dizer, poxa, hoje eu fiz o que precisava ser feito, hoje eu fui aquilo que eu me dispus a fazer, hoje eu fui mais leal, hoje eu fui mais honesto, hoje eu fui mais sincero, hoje eu fui mais pontual, hoje eu fui mais verdadeiro, hoje eu eliminei minha preguiça, hoje eu não fui vencido pela gula, hoje eu não fui vencido pela ira, hoje eu não fui um sujeito soberbo e arrogante, hoje eu não fui um sujeito avarento.
Isso é que constrói a nossa personalidade no fim das contas, e aí entra essa paz que excede o entendimento. E aí as circunstâncias elas vão ser consequência. Elas vão ser consequência disso, só que vai ser uma consequência que eu garanto para vocês, muito bem aproveitadas. A gente não vai mais ser refém das circunstâncias, não vai estar construindo castelos à beira de areia. Porque, francamente falando, né, eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que construíram verdadeiros castelos e se tornam escravos daqueles castelos. Aí o medo da pessoa passa a ser a perder aquele castelo. O que adianta? Né? Tu constrói tudo e aí tu olha para aquilo ali e diz: ai meu Deus do céu, agora se me tirarem disso aqui eu vou ser a pessoa mais triste do mundo. Poxa, mas tu não tinha isso ontem, criatura. Isso a gente pode levar para todos os lados da nossa vida. Eu sei que tem pessoas que não estão preparadas para escutar isso. Mas se a gente quiser ir além, a gente pode olhar isso inclusive para a nossa própria vida. Como assim? A vida não. Não, Deus o livre me tirarem a vida. Mas a vida, o que ela é mais do que senão um presente que nos foi dado. Ninguém escolheu, eu me esforcei e agora eu tenho uma vida. A vida foi dada para ti, meu filho. Né? E assim como foi dada, uma hora, por mais doloroso que possa ser, ela vai ser tirada. E aí? Por que tu tem um apego? Talvez porque tu ainda não está fazendo todos os dias que tu precisa ser para realmente honrar essa vida que tu tem. Quando tu passar a fazer isso, vai estar inclusive pronto para dizer: tá bom, olha, se for hoje, fui fazendo tudo que eu tinha para ser feito, a minha missão está cumprida. Que seja depois de muitos e muitos e muitos anos, se Deus quiser. Mas às vezes não é. Então esse apego exagerado às coisas que são passageiras é o que vai construindo essas neuroses, essas preocupações que tira a nossa paz todo dia. Eu vou me tornando refém das minhas conquistas. Eu vou me tornando refém dos castelos que eu vou construindo. Então é melhor não construir castelo. Agora, não é esse o meu jogo. O meu jogo aqui é a construção da minha personalidade. É poder amar cada vez mais, é poder servir cada vez mais, é poder construir tudo isso que eu estou falando de caráter. Aí, eu tenho certeza que tu vai desfrutar e muito dos castelos que tu constrói, né? Seja das tuas riquezas materiais, seja das tuas viagens, seja do teu corpo, seja dos teus relacionamentos, porque tu sabe que tu aprendeu a viver no muito e a viver no pouco. Se te tirarem aquilo ali, tu não vai deixar de ser feliz. Mas se aquilo ali vier para a tua vida, tu vai receber de bom coração, tu vai receber de braços abertos. A gente precisa saber aprender a receber com alegria, receber com amor e saber entregar com desprendimento. Né? Quando a gente recebe um relacionamento que é abençoado, que de repente é com uma pessoa boa, que é tudo aquilo que a gente sonhava, a gente não fica se diminuindo. Será que eu mereço? Não, recebi. Eu vou receber isso com alegria. Mas se esse relacionamento em algum momento é tirado da gente, a gente vai entregar com desprendimento, né? sem apego. Tá bom, acabou. O que eu vou fazer? Eu fiz tudo que eu podia fazer, eu fiz tudo que estava em minhas mãos, então eu não sofro. Eu estou em paz. Agora, para isso, precisa ter esse caminho, né? Ou de repetição, ou de muitas vezes nos depararmos com alguém que venha falar aquilo que a gente não está acostumado a ouvir. Porque o que eu vejo, o que eu percebo assim na internet, principalmente no desenvolvimento pessoal, é o contrário disso, né? Então, não estou dizendo que aqui que eu falo eu tirei da minha cabeça e eu inventei. Não, eu estou aqui copiando muitas pessoas boas das quais eu fui aluno e estou aqui compartilhando, né? Agora, eu tenho o meu jeito de trazer. Talvez isso que eu trago hoje eu via, de repente, um grupo muito pequeno lá de pessoas que falavam uma linguagem que, para mim, eu tinha que me dedicar, me debruçar muito, ler 500 vezes a mesma coisa para poder entender. A minha missão é pegar isso que essas pessoas já estão falando, que não foram inventadas por mim, mas trazer para uma linguagem simples, para uma linguagem fácil, para o nosso dia a dia, para as pessoas que realmente estão querendo buscar isso. Então, meus amados, por hoje era isso, essa é essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Desculpem aí o atraso para começar.
E amanhã falaremos mais, amanhã traremos mais uma live sobre desenvolvimento humano. Espero que vocês tenham gostado. Deixar os agradecimentos aqui. Vânia trouxe nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Já diria o nosso filósofo Lulu Santos, né? Exatamente, o que foi já foi. Então um grande abraço, Vânia Matos, Dani Klaus, Diego Klimel, Jorge Oneron, Franzolin, muito obrigado pela presença de vocês, né? Compartilhe essa live com mais pessoas, gente, isso eu peço encarecidamente. Eu não sou muito de fazer esse tipo de marketing, mas já dizia o nosso saudoso Tomás de Aquino, um dos personagens mais que eu mais amo na história humana, ele dizia que o bem ele é difusível. Né? Quando a gente come um hambúrguer que é bom, a gente vai lá e indica para as pessoas: ô fulano, vai lá, come um hambúrguer, é bom. Quando a gente veste uma roupa, vai numa loja, é bem atendido, a gente, né, divulga essa loja para outras pessoas. Então eu peço que, se isso realmente foi bom para você, se foi legal, se foi bacana, se trouxe algum tipo de aprendizado, compartilha com mais pessoas, tragam mais pessoas que de repente possam estar se beneficiando disso, tá bom? Então esse é o meu pedido. Fiquem com Deus, um ótimo começo de semana a todos, um ótimo começo de segunda-feira e até amanhã, 7 horas da manhã, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.